Então, né? Espero que a iluminação esteja boa, primeira vez gravando de noite. Hoje eu acabei me atrasando, tive que fazer uns bagulho de tarde. Fiquei a tarde inteira sem água, porque eu invadi esse prédio aqui, né? Alguém comprou na planta, não alugou ainda, vi que tava vago, invadi. Foda-se, tô morando aqui faz 3 meses. Brincadeira. Estão lavando na minha caixa d'água, fiquei sem água, voltou agora, tomei um banho. Primeira vez, né, que eu tô de cabelos ao vento aqui gravando também. Mas enfim, o assunto que eu queria falar dessa vez é sobre. São vários assuntos na verdade. Mas o principal é. Na verdade, não vou começar pelo principal. Mas enfim, é uma coisa que eu queria falar. Ou começo. Não, vamos começar pelo principal. Que eu vi no Cortina de Fumaça. Sim, eu assisto Cortina de Fumaça, eu sou muito fã dos três, mais ou menos. Inclusive o meu canal, né, caso alguém conheça, o Crônicas de Jorge, o meu canal, o formato, tudo, é bem inspirado no canal do Crônicas de Jorge no YouTube, né, ele só falando, não é o professor nem nada. Até a thumb às vezes é meio parecido, mas... Jorge, se quiser me processar, foda-se, desconta do membro do Cortina de Fumaça que eu pago todo mês, vai descontando de lá. Mas enfim, que eles estavam falando sobre o lance de que os homens costumam sempre consumir muita coisa de homem. A gente é sempre inserido, né, tipo, ídolos e admira, pessoas que a gente admira, é tudo muito centrado em homem. Então é um bando de homem hétero que não quer ver mulher em lugar nenhum, parece, sabe? Então, tipo, tu vê pessoal, homem que reclama de jogar um jogo com uma protagonista mulher. Meu filho, tu vai jogar o jogo inteiro olhando uma bunda de uma mulher ao invés de um homem e tu tá reclamando, pelo amor de Deus, né? Ou também, nossa, mulher narrando o jogo não dá. Prefere ficar 90 minutos vendo a voz de um velho do que de uma mulher, mas beleza. E, enfim, diversos outros exemplos, né? Só que tipo, eu não sou assim. Eu acho que eu não sou muito assim porque fui parando pra pensar e eu não tenho muito essa versão, né? Tem gente que realmente não gosta. O contrário também acontece. Eu já tenho um amigo meu que ele contou que ele conhecia uma mulher que... Uma guria, né? Tipo, mais jovem, assim. Que ela não escutava nenhum cantor masculino. Nenhum. Ela não gostava de vozes masculinas cantando. Ninguém. E eu, cara, isso não é possível. Tipo, não é normal. Não é o lance de, tipo, eu realmente não gosto. Porque são tantas vozes diferentes, completamente diferentes uma da outra, que não tem como tu não gostar de nenhuma delas pelo mesmo motivo. Deve ser alguma coisa ou psicológica, de tipo, algum trauma, alguma coisa meio que criou esse bloqueio na mente dela de não gostar de homem cantando. Ou é aquela pessoa que, tipo, nossa, eu sou muito feminista, eu sou contra o homem e ela tá se forçando a ser assim. Porque, cara, tipo, tu não gostaria de Michael Jackson, por exemplo. Como é que tu escuta o Michael Jackson e fala, nossa, que merda, não vou ouvir. Não faz sentido. Mas enfim, tem o contrário. Eu, pelo menos, no meu ciclo de amizade, e eu também falando assim, eu não me lembro de ninguém falar, tipo, necessariamente evitando, assim, conscientemente evitando algum conteúdo porque era uma mulher ao invés do homem no lugar, algo do tipo. Mas, se parar pra pensar, é relativamente comum, né? E até quando eu vou meio que refletir sobre como é pra mim, dá pra perceber um padrão, né? Então, por exemplo, se me perguntarem quais são os meus atores favoritos, eu vou saber nomear bastantes, vários, assim, com uma certa facilidade. E mulheres, tipo, quais são suas atrizes favoritas? Já vai ser muito menos. E aí que tá. Eu gosto da atriz X porque ela é uma ótima atriz mesmo, ou porque eu acho ela bonita, eu acho ela atraente? Quando o homem admira, ou ele consome, ou ele acompanha, ele gosta do trabalho de alguma mulher. É só pelo trabalho ou porque é uma mulher bonita e por isso ele acaba consumindo e gostando, né? Tem que pensar nisso também. Então, por exemplo, de atriz, cara, eu lembro de algumas atrizes que eu gosto, mas a maioria das vezes são atrizes bonitas e que também atuam bem, mas eu não sei dizer até onde eu comecei a gostar delas, porque eu percebi o talento desde a primeira vez e achei, nossa, como elas são talentosas e vou acompanhar o trabalho delas. Ou quanto, tipo, nossa, que atriz bonita, legal de ficar vendo ela na tela. E, nossa, não é que ela é uma boa atriz e continue acompanhando, sabe? Tem pouquíssimas, sei lá, não, tem pouquíssimas atrizes assim que eu diria que, tipo, não, essa aqui é feia, mas eu gosto dela mesmo assim, então é pelo trabalho, sabe? Meio estranho até pensar nisso. Por exemplo, aquela atriz que fez. Eu esqueci o nome dela. Mas ela fez a careca do Doutor Estranho lá, né?
E ela fez, se eu não me engano, é a mesma que faz, acho que a versão mais recente da Mary Poppins. Ela é bem coringona, assim, coringa não, camaleoa, né? Coringa também, né? Que ela serve pra tudo, mas ela muda bastante a aparência dela, ela já fez homem, já fez um montão de coisa, assim, no cinema ela é bem versátil. E ela, desde quando eu conheci ela, ela já era mais velha um pouco, né? Ela fez, inclusive, a Rainha de Gelo, Rainha Má? Não, Rainha de Gelo, de Nárnia. Aí ela tava mais nova. Mas, enfim, é uma pessoa que eu consigo falar, tipo, ela não é uma mulher atraente, não que ela seja feia, mas tipo, ela, também não vou falar que ela é atraente, mas enfim, eu consigo perceber que eu gosto do trabalho dela porque ela é uma atriz muito boa e os filmes que eu vi dela, ela tava atuando muito bem e é por isso que eu achei legal, não é porque, nossa, que mulher bonita e tô nem aí por atuação, sabe? Então, tanto que, tipo, eu já vi ela careca, já vi ela igual véia, cheia de verruga, já vi um montão de coisa, eu falei, nossa, essa atriz é boa. É aquela atriz que tu reconhece, assim, né? Tem nome. Tem outra também que eu esqueci o nome dela também, aí esse é o problema, tipo, eu não guardo muito o nome, às vezes só de alguém que eu gosto muito e são poucas pessoas. Que ela é uma atriz de comédia, que ela fez um filme que é muito bom, eu vou até pesquisar, eu acho que é a Ladra, que ela fez com Robert Downey Jr., muito bom, se eu não me engano. É essa aqui, ó, Melissa McCarthy. Deixa eu ver quais outros filmes. Uma Ladra Sem Limites, não era o Robert Downey Jr., não. É o cara de sei lá o que. É Melissa McCarthy. Ela fez bastante coisa até. É mais de comédia, é uma atriz boa de comédia também. Tipo, pra tu dar a risada da pessoa, às vezes até ajuda ela não ser. Tu não achar ela bonita, né? Tu acha mais engraçada normalmente. E ela fez Uma Ladra Sem Limites, fez a Espero que Sabia de Menos também, muito bom. Caça-Fantasma aí, mais ou menos, acho que eu nem assisti. Esse fez A Pequena Sereia, também não assisti. Enfim, eu vou até botar aqui ó, a cara dela, que daí vocês conseguem ver caso vocês não lembrem quem é. Que é essa pessoa aqui, ó. Essa daqui. Tem uma foto maior dela, não sei, enfim. Essa mulher aí, ela é muito engraçada, tal, é uma boa atriz também, né? Se bem que eu sempre vi ela do mesmo jeito, então não sei se ela tem muito range, assim. Mas enfim, cantora também é mais comum, acho que tipo, não tem muito esse lance de o homem só gosta de ouvir homem, só quer consumir conteúdo de homem, então ele não escuta música feminina. Acho que não. É mais comum homens ouvirem músicas femininas, principalmente se for de um gênero que ele já gosta mais, né? Mas aí também que eu comecei a pensar, né? As cantoras que eu gosto, que eu acompanho bastante, assim, que eu poderia citar a Billie Eilish, a Laufey, a Adele, a... A Rihanna eu gosto, mas tipo, não é alguém que eu tenho muitas músicas salvas, né? Tem a Sienna Spyro, se não me engano, que é recente, a Lola Young, enfim. A maioria também são aquela Bia da Bobi, a Badabadu lá, são mulheres assim que dá pra... A Dua Lipa, muito boa também. Então são mulheres que eu escuto e tudo mais. E tem algumas que, tipo, eu vou, sei lá, seguir no Instagram, algum bagulho assim, e eu consigo reconhecer, admitir que eu, às vezes, quando eu sigo com mais entusiasmo, digamos assim, tipo, eu acompanho mais de perto o trabalho da pessoa, é mais porque é uma pessoa que eu acho muito bonita também. Porque, sei lá, se eu só, eu escuto a música assim e não tenho muito interesse na pessoa, na persona, se ela não se veste muito bem, se ela não é bonita, se eu sei que se eu nunca vi nada dela pra saber se ela é carismática, algo do tipo, eu já não vou seguir com tanto afinco, assim, digamos, né? Mas eu não acho, mesmo sabendo disso, eu não acho que eu escuto só porque elas são bonitas, por exemplo. Eu acho que não. Até porque teve várias ali que eu tive primeiro contato só com a voz, né? Só pelo áudio, depois que eu fui ver quem que era a pessoa. Mas, enfim, no meu ciclo de amizade eu acho que não é tão comum isso. Também a gente não fica falando muito sobre isso, e eu acho que eu também não sou muito assim, mas eu reconheço que existe isso, de homens que consomem muito mais coisa de homem sempre e que tem uma leve aversãozinha assim a algumas coisas de mulher. Um exemplo também, que daí eu já é uma autocrítica. Ou não também, às vezes é algo mais natural. Mas eu sou um cara que consome muito YouTube, né? E, como diria o Fênix, a lot. E eu não consigo lembrar, assim, de alguma youtuber feminina que eu acompanhava, sabe? Ou que eu acompanho até hoje e tal. A maioria das pessoas, dos youtubers que eu acompanho são homens.
E em todos os assuntos, assim, na maioria das... Tem uma youtuber que eu sei que eu sou inscrito atualmente, que eu acompanho, que é uma youtuber de DIY, assim, né, que ela faz arte, ela pinta escultura, ela reforma o escritório, ela faz um montão de coisa assim, mas é mais também, né, acho que quando eu vejo, quando eu consumo algo de mulher, é algo mais focado no produto ou no trabalho do que ela tá fazendo e não tanto na pessoa em si. Então, por exemplo, Cortina de Fumaça, são 3 homens falando, são eles falando. Eu não tenho um equivalente a isso feminino que eu assista. O próprio canal, o único do Chronix também, é um cara falando, é ele falando. Eu não tenho isso eu não assisto a uma mulher sozinha falando, entendeu? Gameplay também, ou live, assim, quando é muita personalidade da pessoa, tu tá vendo aquela pessoa específica, aquela personalidade, jogando alguma coisa ou comentando sobre um assunto, eu tenho muito pouco equivalente a isso de mulher que eu também acompanho. Eu acho que é bem raro. Eu, por exemplo, acompanho às vezes o pessoal do Flow Games, aí tem a Thaís lá, e eu prefiro, às vezes eu prefiro a Thaís do que outros membros da bancada ali, mas não é algo que, tipo, eu nem sei se a Thaís tem um canal próprio, por exemplo. E se tivesse, eu nunca tive interesse de ir atrás não, vou assistir só a Thaís falando, sabe? Então, enfim, é curioso isso, e não é algo, no meu caso, pelo menos, não é algo proposital, sabe? É, sei lá, meio natural, meio estranho até. E já teve casos também que eu percebi que às vezes eu preferia ouvir um homem falando do que uma mulher, e não é nem no sentido tipo de não gosto de mulher, ou eu gosto de voz de homem aqui no meu ouvido, mas não sei, acho que é preferência de, não sei explicar. Já teve vezes que eu fui consumir um conteúdo e era uma mulher falando, e às vezes é uma voz muito aguda, ou um jeitinho meio específico de falar, que era levemente irritante e eu não gostava. E se fosse um homem, também com uma voz meio aguda ou com um jeitinho irritante de falar, eu também não ia gostar. Já teve casos de eu ir consumir o conteúdo de algum homem que a voz me irritava e aquilo foi me afastando, né? Talvez isso aconteça mais frequentemente com mulher e por isso eu consuma menos conteúdo com mulher. Não sei explicar. Mas é algo a se pensar, né? Tipo, é meio estranho isso. Porque se tu for ver aquele pessoal mais hétero, nossa, raiz assim e tal, eles estão meio que falando de mulher o tempo inteiro, não sei o que, e qualquer coisa, que tá viado por causa disso, daquilo, e olha lá ele, não sei o que. E esse tipo de pessoa é comum eles se cercarem de conteúdo só de homem e tudo mais, é meio contraintuitivo, né? Meio hipócrita até. Estranho isso. Mas faça essa reflexão aí, você homem. Tu consome muita coisa de mulher, tu já sentiu que tu evitou consumir alguma coisa porque era uma mulher, tu tem uma preferência, em qualquer área, seja igual eu falei, né, um YouTube, uma cantora, um filme, uma atriz específica. Aí eu não sei também, né, porque talvez seja um pouco do lance por exemplo, quando uma amiga minha comenta que ela vê uma mulher muito bonita, ela segue uma mulher muito bonita no Instagram, por exemplo. O que eu vejo, não posso estar errado, eu posso estar generalizando, mas parece que a maioria das vezes a mulher, quando ela segue mulheres ou algo do tipo, é mais no intuito de comparação, sabe? Ou de, sei lá, de curiosidade, alguma coisa assim. Então, uma mulher, mesmo ela, por exemplo, tem uma amiga minha que ela faz academia, ela tem um corpo muito bonito já, e eu sei já que quando ela vê alguma mulher bombada, tipo uma mulher com um corpão no Instagram, é mais no sentido de comparação. Nossa, ela é muito melhor do que eu, ela é muito mais bonita do que eu. Eu queria o corpo assim, mas nossa, que injusto. Tipo, fica aquele lance de se sentir mal. Parece que quanto mais bonita a mulher que elas veem na rede social menor, tipo, pior ela se sente, ou isso fere a autoestima delas, sabe? Elas se comparam, elas ficam tipo, nossa, eu não sou tão bonita quanto ela. Já no meu caso, eu acho que a maioria dos homens também, pelo menos no meu ciclo, se eu tô lá no Instagram e eu vejo o Michael B. Jordan bombado, eu não fico, nossa, que homem gostoso. Eu fico, na verdade, eu penso isso, que nossa, que homem gostoso. Mas eu não fico tipo, nossa, ele é muito mais bonito do que eu sou merda, por que eu não sou assim? Nossa, como eu sou feio. Não, tanto com ele quanto com qualquer outro homem, assim, se tiver, sei lá, um vídeo de treino, algo do tipo, e eu vejo um cara musculoso, eu penso, eu queria o físico assim, vou pra academia.
sabe? Às vezes me dá a motivação, é aquela admiração de querer chegar lá, de querer ficar daquele jeito e não necessariamente ele é bom, eu sou ruim, eu ficar me comparando e me diminuindo, sabe? Eu sei que eu não sou Michael B. Jordan, mas quando eu vejo ele com um físico bom, isso me dá um gás e uma vontade de ter um físico bom e é isso que eu uso de combustível para ir para academia e ter um físico bom, né? Então talvez o homem seja mais comum a gente se cercar de conteúdo de homem por causa disso também, desse lance de admiração nesse sentido de querer se espelhar ou de querer ser tanto quanto aquele cara, sabe? Então, se eu vejo um ator que ele é muito foda e ele é muito bonito, ele se veste muito bem, eu vou acompanhar ele, eu quero ver mais coisas dele por causa disso, porque eu quero me espelhar nele, eu quero ser igual a ele. Quando eu vejo, por exemplo, eu vejo um filme do Ryan Gosling, eu sou muito fã do Ryan Gosling, eu gosto dele, da atuação e tudo mais, eu gosto dos personagens dele, e o que me faz ver entrevistas e conteúdo dele fora das telas, o Ryan Gosling como pessoa, é porque eu acho ele um cara extremamente engraçado, carismático, confiante, e eu gostaria de ter essas qualidades. Então eu vejo o Ryan Gosling meio que me inspirando nele, eu gostaria de estar tão confortável, de ser tão extrovertido e tão confiante quanto o Ryan Gosling. Eu gostaria de ser aquele cara naturalmente engraçado e que conversa com todo mundo, etc. E que tem a coragem de subir no palco do Oscar todo de rosa e cantar uma música do Ken para uma plateia gigantesca com várias atrizes famosas e mulheres atraentes e tá todo mundo... Caralho! Porque isso é uma ótima qualidade. As pessoas... Isso atrai um imã, né? Esse nível de carisma, sabe? Isso é muito legal, eu gostaria de ser essa pessoa, então eu acompanho ele pensando nisso. Quando eu sigo, por exemplo, o Izon Kane no TikTok, que é um cara de moda, ele, cara, é um cara negro muito alto, outra etnia, outra nacionalidade e tal. Eu não tenho muita coisa pra me identificar nele, sabe? Então não faz sentido eu me comparar com ele. Mas é um conteúdo de moda, ele dá dicas de se vestir, às vezes ele usa algumas roupas específicas, e eu gosto desse conteúdo, eu consumo dele e de vários outros, querendo ser assim, eu quero me vestir tão bem quanto, eu quero ter esse conhecimento de moda, eu quero, né, e agregar isso em mim. Então, pelo menos, acho que talvez seja por isso. Eu consumo mais conteúdo de homem porque eu quero ver mais exemplos de pessoas para eu ir absorvendo qualidades ou conhecimentos assim e ir construindo quem eu sou, né? O próprio exemplo do Chronicles de George. Eu acompanho o canal dele, assisto ele, e isso me deu a inspiração, o gás, a energia de criar o meu próprio canal. E tô aqui hoje em dia. Talvez, se fosse com uma mulher, eu não tivesse a mesma reação. Eu ia tipo, legal essa mulher aqui que tem um canal, eu ia assistir e tal, mas como eu não me vejo na pessoa que está na tela, eu não meio que não uso ela como exemplo, não uso como espelho. Não sei, posso estar viajando. Né? Mas, enfim, é uma boa reflexão, né? Se você aí, homem, se isso acontece contigo também, se tu consome muito mais coisas de homens ou não, se é verdade, se tu percebeu, nossa, realmente é mais homem. Por quê? Para pra pensar por quê. Se é uma versão mesmo, se tu não gosta por algum motivo, ou se é o que eu falei agora, se é algum motivo pessoal. E mulheres, isso acontece com vocês, só que ao contrário, vocês costumam consumir muito mais coisas de mulheres. Eu acho que eu não tenho certeza, mas eu acho que eu já vi vários exemplos assim de mulheres que consomem muito mais cantoras femininas do que a média de homens. Talvez isso aconteça também ao contrário, né? Mas eu não tenho certeza. Eu me toquei recentemente, não me toquei não, eu vi o assunto ali no vídeo recentemente, eu nunca tinha parado para pensar nisso, nem conversado com ninguém, nem questionado ninguém. Tô até curioso agora, quando encontrar uma amiga minha, eu vou perguntar para ela se ela costuma consumir mais mulher. E a mesma coisa, né? Caso ela consuma mais, por quê, né? E por que evitar homens assim? Mas é engraçado. Talvez tenha outra coisa, né? É muito mais fácil, é meio automático a gente talvez consumir muita coisa de homem, porque talvez tenha às vezes maior quantidade, né? Então, tipo, o cara preferia um narrador de futebol masculino, um homem narrando, é porque teve décadas e décadas e décadas onde era só o homem narrando, o cara cresceu com aquilo, ele já está acostumado, então quando vem uma mulher, não é nem por ser uma mulher, é por ser algo diferente do que ele está acostumado, causa aquela estranheza. Talvez seja isso também, a pessoa nem percebe, né? Nem se toca. E, pô, a cultura, né, a sociedade, o patriarcado aí é muito forte, então
tem muitas áreas onde os homens dominam há muito tempo e a mulher está começando a ter o espaço dela agora e causa essa estranheza, sabe? Sempre que é uma novidade vai causar, talvez causar um desconforto, porque é uma mudança, é algo novo, mas é algo a se pensar, né? Mas enfim. O outro assunto, aproveitando esse lance de consumir conteúdos, etc., é sobre o lance de, tipo, teu filme favorito. Qual que é o teu filme favorito e por que que ele é teu filme favorito? Tem muitas pessoas que, tipo, quando tu pergunta, ela não tem uma resposta pronta, ela nunca parou pra pensar sobre isso, ela não tem um filme que, nossa, imediatamente vem na cabeça, ou é mais de um, é difícil escolher e tudo mais. Por um bom tempo eu fui assim, mas hoje em dia eu sei responder qual que é o meu filme favorito, já falo. E eu, por um bom tempo ele foi meu favorito, essa era a minha resposta, e eu não sabia o porquê. Depois que eu fui refletir e analisar o filme e entender por que talvez aquele é meu filme favorito. Eu não vou dizer também que todas as vezes que alguém tem um filme favorito é pelo mesmo motivo que é o meu. Às vezes é só porque tu gosta mesmo, mas eu imagino que a maioria das vezes, eu acabei de falar que eu ia falar, eu falei, né, mas eu acho que faz sentido o teu filme favorito ele se comunicar contigo especificamente de alguma forma, seja de identificação, seja de um assunto que te toca, ou uma admiração do personagem, um assunto que tu gosta muito, e assim vai indo, né? Mas enfim, o meu filme favorito é o Gênio Indomável, Good Will Hunting em português, em inglês, que é um filme dos anos 90, se não me engano, que é com o Matt Damon, o Ben Affleck, o irmão do Ben Affleck, esqueci o nome dele, desculpa, e o falecido Robin Williams, né? E o filme sei lá, ele é muito legal, é muito especial pra mim. Antes de eu falar o meu motivo pessoal de gostar dele, eu vou falar no geral do porquê que eu acho que ele é um filme bom meio que pra todo mundo, né? Primeiramente, ele a história é legal, né? A história é sobre o Will, que é um jovem de Boston, que ele é gênio, né? Ele tem um QI, ele tem meio que uma memória fotográfica e tal, ele é muito bom com matemática e com quase todos os assuntos assim, ele lê livros e memoriza tudo, por isso eu acho que é da memória fotográfica. E ele tem ali um grupinho de amigos dele, todo mundo meio classe baixa, né? O pessoal trabalhando de peão em obra, fazendo bico aqui e tudo mais. E ele é um cara meio largadão da rua, jovem, assim, pobre, bobalhão, sai pra beber, briga na rua, tudo mais. Ele tá meio que nem aí pra nada. Só que ele tem esse grande dom, né? Essa grande habilidade da inteligência. E um dia, trabalhando como zelador numa escola, ele passa no corredor e tem um desafio de matemática dificílimo com um professor, que é um cara foda lá de matemática, deixou no quadro como desafio para os alunos dele. E o Will olhou assim e resolveu como se não fosse nada e vazou. Aí, por causa disso, esse professor depois descobre que foi ele que fez e meio que traz ele pra aba dele. Cara, tem um gênio, não sei o que, resolve isso aqui, não sei o que. E foi vendo um cara extremamente inteligente, né? Aí, por ajudar, por querer o que o Will, né, fique na asa dele ali, talvez para ser um novo prodígio da matemática, ele meio que apadrinhar ele nesse mundo, algo do tipo, ele ajuda o Will a sair da cadeia, de uma dessas lances de briga de rua aí. E a condição para ele poder sair e ficar trabalhando com o cara era ele fazer terapia. Aí na terapia, que é o terapeuta, né, é o... esqueci o nome dele, acabei de falar, o Robin Williams. Nossa, ótimo personagem, atuação maravilhosa, que aí se desenvolve bastante do personagem, da relação dele e tudo mais, que ele teve uma infância traumática, ele era órfão, passou de várias casas em casas assim, sofreu abuso físico, enfim, é um jovem bem perturbado, que tem ali a tribo dele, onde ele, né, achou a família dele naquele grupo de amizade, e ele meio que não tá nem aí pra nada, não quer nada com nada, só que ele tem esse dom, né? E o filme meio que trata isso. Ele foi escrito pelo Matt Damon e o Ben Affleck, eles até ganharam o Oscar de melhor roteiro e o Robin Williams ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante. Enfim, o filme é muito bom, a direção é legal, o figurino, porque tipo, ele tem umas roupas rasgadas, assim, meio de peão mesmo, uma jaqueta meio retrô. Às vezes eles vão sair, eles estão com os conjuntinhos assim da Nike retrô, uns tênis legal e tal.
Os diálogos é muito bom, é uma atuação muito natural, porque os dois são de Boston mesmo, né? Então tem aquele sotaque de Boston, eles ficam xingando e falando com gíria, assim. Cara, muito bom. Enfim, recomendo, assistam. Até eu gostaria, por entusiasmo, por eu gostar mais, eu gostaria de falar mais do filme, mas eu vou me segurar um pouco, pra não dar spoiler e as pessoas assistirem. Por que que eu acho que esse filme é meu favorito e como é que ele conversa comigo especificamente e talvez por isso que ele tenha me tocado mais do que, sei lá, qualquer outra pessoa, não qualquer, mas a pessoa média que assistiu ele. Não vou me comparar aqui, né, ser meio arrogante de falar que eu sou um gênio também. Mas desde novo eu tive esse lance das pessoas falarem que eu era muito inteligente, ter uma facilidade muito grande na escola, eu sempre tirei notas muito, muito altas sem um esforço nenhum. Eu nunca tive o hábito de estudar, eu nunca precisei estudar, então até às vezes acontecia, né, tipo, vai ter uma prova segunda. Aí eu tava em fim de semana em casa, eu falei, prova segunda, eu acho que eu vou dar uma estudada, né? Porque é o normal, as pessoas falam sobre estudar, teus amigos comentam que vão estudar e tal. É meio que o normal a se fazer, então eu ia fazer meio que porque eu achava que teria que fazer. Aí eu abria lá o livro do assunto da prova, mas isso aqui eu já sei. Sim, eu lembro disso, já sei. E fechava, tipo, eu lia umas 2 páginas, eu percebia que eu sabia já o que eu estava lendo e não tinha mais vontade de continuar. Por quê? Eu digo que eu me encaixo como uma luva no sistema educacional brasileiro, que é aquele lance de, tipo, tu senta a bunda aqui, olha para frente, escuta o professor, anota o que ele escreveu, decora, grava na tua cabeça, tu aplica ali num papelzinho, a gente vai te dar um número e tu vai embora daqui direto pro mercado de trabalho. Então é isso, eu tenho uma boa memória, eu consigo prestar atenção, eu consigo entender as coisas rápido, aprender coisas rápido, então sempre que eu estava na aula e o professor estava ensinando a matéria, eu prestava atenção, lembrava e absorvia, meio que aprendia durante a aula já. Eu não tinha que, tipo, ficar anotando tudo e consultando e relendo o livro e revisando até que fixar e eu sentir que eu estou pronto para a prova. Não, uma vez lá o professor falou e beleza, já entendi. Eu escutava ele falando, anotava, sempre escrevi muito rápido também, minha letra é uma merda por causa disso. Dizem também que pessoas inteligentes têm a letra ruim. Aí tem os caras que escrevem em hierógrafo e é burro e fica repostando esse tipo de coisa. Não é o meu caso. Dizem que é porque pessoas que têm um raciocínio rápido acabam escrevendo rápido também e acaba ficando feio. E ter um raciocínio rápido, pensar rápido, não necessariamente está atrelado com inteligência, nem sempre é algo bom. Por exemplo, hoje que eu já tenho mais assuntos, assim, eu tenho algo mais pronto para falar, eu também empolgado, eu percebi que eu tô meio que falando um pouco mais rápido do que os outros vídeos e talvez eu me embanane ou minha dicção fique pior, porque o meu pensamento tá assim e a boca não acompanha, né? Mas enfim, eu sempre copiava muito rápido, então, e eu sempre fazia as atividades também muito rápido, porque se o cara dava aula, ele explicava a matéria e passava tipo 10 questões, eu não tinha que ficar tanto tempo no livro assim, não sei o que, procurando para aprender na hora e responder. Eu já tinha entendido enquanto ele explicava, eu lia muito rápido também, então se eu precisava achar alguma resposta no livro, eu conseguia vasculhar assim, né, varrer com o olho e achar rápido, escrevia rápido, fazia tudo rápido, então sempre no finalzinho da aula eu já tinha feito tudo e tal, tava de boa, aí eu parava terminava o que eu tinha que fazer, ia conversar, às vezes atrapalhava, às vezes o professor reclamava que, tipo, tu já terminou, mas teus colegas não, então não atrapalha eles. Mas enfim, eu sempre fui muito de boa na escola e eu lia livros, eu tive o costume de ler desde quando era bem novo, então o vocabulário ajudava também, já era um pouco melhor do que as pessoas da minha idade. Por causa do meu pai que é programador, eu tive acesso à tecnologia muito cedo, a computador, a notebook, e sempre fui muito curioso de ficar pesquisando como é que as coisas funcionavam. Tem muito lance de, tipo, eu pesquisar alguma coisa uma vez e eu lembrar do que eu pesquisei e isso meio que vai pro meu arquivo aqui, e aí muito tempo depois alguém fala sobre esse assunto e eu sei, e eu respondo, e a pessoa, nossa, como é que tu sabe disso? Nossa, como é que tu sabe de tudo? Não de tudo, eu sei bastante coisa sobre vários assuntos diferentes, e isso ajuda a tu a parecer mais inteligente, né? Então, principalmente sendo mais novo, cara, se tu é um adolescente entre os 15 e 16, que tu tem uma curiosidade própria para ficar pesquisando assuntos fora daquele da escola, tu tem alguns assuntos que tu entende ou que tu foi pesquisar sobre, que tu sabe falar sobre eles com as pessoas. Se tu tem um vocabulário um pouco melhor, os caras vão achar que tu é Einstein reencarnado, tu é um gênio, sabe?
Já teve caso também de eu estar falando assim com um amigo meu, não sei o que, tal palavra, ele, o que é isso? Eu, nossa, o cara não sabe que palavra é essa. Eu dava um passinho atrás, é tal coisa, eu tinha que explicar a palavra que eu estava usando para poder a pessoa entender o que eu estava falando. Eu, tipo, sempre, não sempre, mas muitas vezes teve essa distânciazinha, e isso dava mais ainda essa impressão, né? Eita porra. E também meus pais falaram isso várias vezes, meu pai fala isso até hoje, tem um cara inteligente e tal. Enfim, porque, sobre o filme, né? Então eu já ouvi isso há muito tempo na minha vida, várias vezes, né? E eu tive essa facilidade na escola, e até depois às vezes me atrapalha um pouco, porque se hoje em dia eu vou fazer um curso, eu vou aprender alguma coisa por conta própria, eu não sei estudar, eu nunca tive o hábito de estudar, eu nunca precisei estudar por conta própria. Então hoje em dia, quando é um assunto que eu não domino, ou que eu vou aprender a primeira vez e não tenho um professor na minha frente para me absorver facilmente, eu tenho essa dificuldade, né? Então, só para falar que não é tudo mil maravilhas, eu não sou um gênio. Mas eu já ouvi falar já ouvi isso várias vezes sobre mim e tal, e às vezes parece que tem meio que uma cobrança, uma expectativa, sabe? Tipo, não, o cara que tirou a nota boa a escola inteira, quando ele sair, ele vai fazer uma coisa muito foda, ele vai trabalhar com algo muito foda, ou ele vai aprender isso aqui em 2 palitos, sabe? Tem sempre essa impressão, sabe? Então, o lance um dos grandes assuntos do filme é esse lance das pessoas ficarem falando pro Will o quão inteligente ele é, o quanto aquilo é um presente, né? Não um presente, um dom. Eu tentei traduzir gift rapidamente na cabeça. Tipo, ter essa pressão dele usar. Não, tu tem que usar isso, tu tem que ser um gravatado, tu tem que trabalhar tem que ser um professor, algo do tipo. E ele tá satisfeito com a vida dele de trabalhar como peão, de sair com os amigos no fim de semana para tomar uma cervejinha, limpar um chãozinho e viver dignamente. Ele não quer tudo isso. E fica muito essa lance em cima dele de um potencial desperdiçado, sabe? Nossa, tu é tão inteligente, por que tu não tá usando isso? Por que tu não é uma pessoa importante? Por que tu não tá fazendo algo grandioso na tua vida com toda essa inteligência que tu tem? No meu caso não é nesse nível, né? Mas isso conversa um pouco comigo, sabe? Então, talvez esse seja um grande motivo desse filme ser um dos meus preferidos, né? Por essa identificação de ser um assunto que eu sou levemente familiar, né? E tem outros motivos também, né? O lance por exemplo, eu me interesso bastante por roupa, o figurino do filme me interessa, eu gosto dos atores, eu gosto bastante do personagem do Robin Williams, e até, não vou dar muito spoiler, mas tem um interesse amoroso do Will no filme, e a personalidade daquela personagem, o jeito que eles conversam, como é que é o primeiro encontro, as piadas, o jeito que eles conversam, eu já falei isso, eu acho, mas o lance dela rir de piada besta, ou eles terem uma química legal, um relacionamento leve. Até uma vez ele apresenta ela para os amigos e ela já faz parte do grupo ali, conversa com todo mundo, e ela faz uma piada e todo mundo ri, tipo, até a namorada do personagem é o tipo de pessoa que eu gostaria de namorar, sabe? A personalidade dela me interessa, não me interessa, mas é meio que meu tipo, assim. Então é mais uma coisa assim que eu me identifico, então tudo combina, né, para ser um dos meus filmes favoritos, né? E também tem outros que é por motivos menos sentimentais ou significativos, né? Por exemplo, por um bom tempo, meu filme favorito de animação era Spirit, o Corcel Indomável. Porque eu assisti esse filme 200 vezes quando eu era criança, desde muito novo, então tem aqui um lance de memória afetiva. Eu tinha, não sei se eu tinha desse, mas, por exemplo, o Irmão Urso eu também gosto muito, eu tinha a fita VHS desse filme, com menuzinho, com extras, etc. Então tem alguns filmes assim que marcaram numa fase específica da vida, ou que tu assiste desde criança, que meio que te marcam e é teu favorito só por causa disso, sabe? É questão de nostalgia, ou sei lá, porque te lembra uma época boa da tua vida, né? Hoje em dia, eu reconheço que existem filmes de animação melhores do que Spirit. E que talvez eu até goste mais. Mas mesmo assim, ele nunca meio que some ali do pedestal, sabe? Ele sempre fica muito marcado porque é um filme que eu gosto muito. Então, às vezes é só por isso mesmo, tipo, meio que, tá, ok. Às vezes é por causa de uma temática específica que tu gosta muito. Por exemplo, eu gosto bastante de vampiros. Não sou muito fã de terror, mas eu gosto de vampiros. Então, às vezes um filme que não é, nossa, o melhor filme do mundo, mas a temática de vampiro dele é muito boa, e isso vai te interessar muito mais, talvez seja um dos teus filmes favoritos por causa disso.
Enfim, Star Wars também eu gosto bastante. Dá pra ver, né? Não sei se... Ali é o Darth Maul, Boba Fett, Stormtrooper, o Mando, Coca-Cola do Star Wars. Enfim. E esse eu posso dizer, por exemplo, que não foi porque eu assisti desde criança, porque eu não assisti desde criança. Meu pai também é muito fã de Star Wars, e ele meio que apresentou, mas não foi aquela conexão de tipo, nossa, eu assisti com meu pai, foi um momento incrível de pai e filho ali, um bonde, assim, né, uma conexão. Não, ele falou, e eu assisti com a minha irmã, e meio que foi aquilo. Aí depois eu gostei pra caramba, fui por conta própria me interessando cada vez mais e mais e mais, e consumindo cada vez mais conteúdo sobre, e é uma das minhas sagas favoritas, né? E por que agora por que tipo, Senhor dos Anéis, que eu também assisti todos e gostei bastante, por que não me pegou tanto quanto Star Wars? Não sei exatamente explicar por quê. Mas eu não tenho um motivo que eu consiga refletir e dizer da mesma forma que eu fiz com o Gênio da Máquina. Mas enfim, outra forma aí de participar, diga nos comentários qual que é o teu filme favorito e se tu sabe explicar o porquê. É só porque tu gosta muito? É porque tem um ator específico que tu é muito fã? Por algum motivo mais pessoal que eu falei, né? Porque às vezes a gente não para pra pensar, a gente sempre tem a resposta assim na ponta da língua, eu gosto desse, e não sabe porquê, né? Nunca parou pra pensar. E é legal, por exemplo, depois que eu reparei nisso, no que eu falei sobre o Gênio Indomável, parece que eu gostei até mais do filme, né? Parece que eu tenho uma conexão um pouco mais forte, eu tenho um motivo maior para gostar dele, sabe? Então até no futuro eu pretendo reassistir. Quando eu reassistir, já vou estar com esse olhar assim, talvez eu descubra mais coisas e mais motivos para me gostar mais dele. E é legal essa experiência, né? Então, é a mesma coisa que eu falei no vídeo anterior, não, né? No vídeo da bebida, né? De às vezes a gente fazer as coisas no automático sem pensar, não é só em questão de atitudes ou hábitos ou coisas ruins, às vezes até em algo bom, né? Tipo, por que eu gosto disso? Por que eu faço tal coisa? Por que eu sou fã desse cara? Por que eu sou fã de tal coisa? É legal a gente pensar, né? Ficar refletindo e tudo mais, e por que tu curte as coisas, né? Por exemplo, por que tu deu um like nesse vídeo? Porque tu deu um like nesse vídeo, né? Não sei que, eu não tô acompanhando os minutos, mas já deve estar na metade do vídeo, um pouco depois, e tu não curtiu até agora? Não, né? Tu nunca faria isso comigo. Então, por que tu deu um like nesse vídeo? Porque é um ótimo canal, porque o conteúdo é muito bom, porque eu te faço pensar, porque tu gosta da minha cara, né? Reflita aí e dê um like com motivo também. Outro assunto não, ainda é interligado, né? Sobre o lance também de ser fã e tudo mais. Igual eu falei, eu sou muito fã do Ryan Gosling, tem outros atores também tem alguns atores que eu vejo ele no elenco, esse filme vai ser bom. É aquele ator que ele me dá credibilidade pro filme, sabe? Que eu vou assistir só porque tem um fulano. E por mais que seja legal ter pessoas assim que tu é fã nesse nível, que tu acompanha, etc., eu acho que não tem quase ninguém, nenhuma persona específica que eu acompanho muito e que eu gosto muito da pessoa em si e eu não sei separar o artista da arte. E eu acho que isso é bom. Eu não gosto de pessoas que acabam sendo muito fã da pessoa e não só da obra, sabe? Então, por exemplo, a Billie Eilish, que eu gostei, que eu escuto bastante, que eu citei que eu escuto bastante, teve até uma época que eu acompanhava um pouco mais, tá, mas ela já tinha algumas coisas, algumas atitudes assim, que eu falei, tá meio chatinho isso, né, mas cara, não vou deixar de ouvir a música dela, e porque eu não sou amigo próximo dela, nem nada do tipo. Por exemplo, as coisas que as falas dela que eu não gostei, que eu não concordei, por exemplo, não vão estar no meio da música, então não tem problema. Às vezes isso pode dar certo, nesse caso não tem problema. Mas, por exemplo, se tu escuta um rapper, né, específico, e ele tem opiniões políticas ou modos de ver o mundo, muito provavelmente a visão de mundo dele, as opiniões políticas deles vão estar na letra, porque rap é mais sobre isso, é mais a expressão da pessoa, é mais um grito assim contra o sistema, algo do tipo, né? Aí é um pouco mais difícil. Mas às vezes dá pra separar de boa, né? Então, por exemplo, Shia LaBeouf, eu sou muito fã do Shia LaBeouf como ator. Eu já vi algumas entrevistas dele que eu gostei bastante dele, tipo, do jeito dele falar e tudo mais. Até viralizou uma dele com o John Burnton, né, que é o cara que faz o Justiceiro, o Punisheiro. E eu gostei bastante, nossa, o Shia é um cara legal, né? Pô, o cara é inteligente, ele fala bem e tal. Aí eu, tá, vamos ver. Aí eu fui lá e vi mais
mais uma, e mais uma. E foi meio que na mesma época da vida dele, e as pessoas estavam perguntando para ele as mesmas coisas, ele estava meio que contando mais ou menos as mesmas histórias, assim, e tal. Ou às vezes já tinha passado um tempo, mas ele ainda citava uma história da mesma época de quando ele apareceu lá no do John. E eu fui reparando, cara, mas ele fala exatamente igual, e ele dá exatamente o mesmo exemplo, e ele fala com exatamente a mesma entonação todas as vezes. Aí começou a me parecer algo meio ensaiado. Aí eu já dei um passinho para trás e pensei, ok, talvez não seja tão genuíno assim. Ele é um ator, né? Isso também faz tu suspeitar um pouco mais. Então eu já fiquei meio assim e me afastei um pouco. Aí parecia que ele tinha tentado, né, voltar a ser uma pessoa normal, a voltar a ficar na linha. Aí, recentemente, eu tô gravando esse vídeo em 2026, no mês 6, não é tão recente, foi no mês passado. Teve todo o lance dele lá do Mardi Gras, e ele voltou a beber, se separou da Mia Goff, e começou a ter polêmica de novo, foi presa. Aí eu pensei, talvez realmente não era tão genuíno aquele papinho dele lá, de homem refeito, igreja, ser um pai foda, etc, porque ele já não tá mais condizendo com o que ele disse, né, a atitude dele. Então que bom que eu não virei um defensor do Shia LaBeouf levantando bandeira e eu sou Team Shia, não farei nada disso, eu só olhei e falei, nossa, interessante, peraí, ficou suspeito, já fiquei na minha e depois confirmou o que eu disse, né? Então eu acho importante tu sempre ficar com um passinho atrás, porque eventualmente vai ter artistas, vai ter atores, a mesma coisa, mas vai ter personalidades específicas assim, que vão ser polêmicas, que elas vão falar muita merda, né? E tu vai ter que separar a arte do artista. E se tu faz isso desde o começo, é até melhor, na hora de se alguém te cobrar, tá, fica até mais justificável tu continuar consumindo. Então, por exemplo, eu escuto Kanye West, né? Aqui, vamos falar do elefante na sala. Eu gosto da música do Kanye West, eu não acompanhei ele desde o início nem nada, foi até meio recente. Também pela questão de moda eu acabei conhecendo ele um pouco mais e etc. Mas eu nunca acompanhei de perto, não acompanhei a carreira inteira, não era muito próximo, não ficava sabendo muito sobre, não falava sobre, não era um fã ávido assim dele. Então quando ele começou, eu já era meio afastado, eu escutava música e deu, e nem escuto tanto assim, não tenho álbuns inteiros salvos, nem escutei todos os álbuns dele nem nada. Mas, beleza, eu escuto esse cara de vez em quando, ele tá lá falando merda, mas beleza, não é como se, tipo, é alguém que eu botava minha mão no fogo que tá fazendo merda agora. É um cara lá do canto dele, entendeu? O Shia LaBeouf é a mesma coisa, eu sempre gostei dos filmes dele, mas não era aquele cara, tipo, nossa, eu assisti todos os filmes do Shia, e eu vi um documentário, e eu vejo todas as entrevistas. Não, tipo, beleza, lá o Shia LaBeouf, pô, esse cara esqueci o nome agora, acho que não sei se é Guerra, que é aquele filme do tanque de guerra, que tá ele, o Brad Pitt. Bom, aquele filme é muito bom, ele tá muito bom naquele filme. Pro cara tá naquele elenco, Corações de Ferro, nesse elenco, e ele engolir o filme, às vezes botar outros atores gigantescos no bolso, tem que admitir que talento para atuar ele tem. O resto a gente deixa pra lá, né? Mas enfim, como eu também não era nada muito próximo dele, assim, né? De ficar acompanhando. Igual eu falei, né? Não levantava a bandeira, não defendia nem nada. Então, mas de boa, tipo, eu sempre assistia o filme dele, beleza, fez merda pra lá, não sou filme, eu vou continuar assistindo. Até, se eu não me engano, hoje em dia ele faz muito menos filmes. Que eu saiba, que eu me lembre, eu nunca assisti nenhum filme dele depois das grandes polêmicas. Porque, se eu não me engano, Corações de Ferro, acho que é o filme mais recente dele que eu vi, mais velho, né? E nessa época ele ainda não tinha dado tanta merda assim. Mas, enfim, eu prefiro ter essa filosofia e esse approach, né? Como é que é approach em português? Enfim, esse lance, essa visão, assim, na hora de consumir conteúdo de artista e tudo mais, pra não ficar me decepcionando, pra não passar vergonha depois. Aí alguém faz alguma merda e fala, não era tu que defendia o fulano, não era tu que falava que o fulano era isso, era aquilo, olha lá ele fazendo merda agora, e aí? Pô, me enganei. E aí nada, tipo,
sei lá, tô escutando a música do cara, bota no stories algo do tipo, ele faz uma merda, não é o suficiente para as pessoas irem lá e falar, e aí, não era tu que postava foto no stories com a música dele? Meu filho, eu postei a foto, o Instagram recomendou, eu cliquei e dane-se, né? Não quer dizer que eu tô defendendo o cara, não tô, né? Enfim. Enfim, eu recomendo isso, que façam isso. Tem alguma pessoa que tu acompanha, que tu é fã, e que tu se decepcionou depois que ela fez alguma merda, ou tem uma pessoa que tu ainda escuta a obra, né? Tipo, não escuta, mas ainda consome a obra, mesmo sabendo que o artista é meio... Ou às vezes não é nem só bloquear, né? Por exemplo, isso aqui ficou maluco. Mas tem gente que é meio que criminoso mesmo, né? Então até que ponto ainda dá para consumir a obra? Tem eu acho que um dos mais famosos disso é o lance do Harry Potter, né? Com a J.K. Rowling. A J.K. Rowling já teve falas muito polêmicas e tudo mais, dá um bafafá de vez em quando. E até hoje, sempre que lança alguma coisa do universo Harry Potter, o pessoal fala de boicote, de não consumir. Ah, tu tá dando dinheiro pra transfóbica, não sei o que e tal. Cara, aí que tá, né? Tipo, por um lado é ruim mesmo tu meio que dar dinheiro pra uma pessoa. Não tô falando especificamente da J.K. Rowling agora, mas no geral, dar dinheiro pra uma pessoa que é meio maluca, ou que é criminosa, ou que fala coisas horríveis. Só que por outro lado, cara, boicote, como é que tu vai boicotar Harry Potter, irmão? Cara, se tua cidade inteira, todo mundo da tua cidade, independente de qual seja, falar, aqui ninguém consome nada, ainda tem o planeta inteiro consumindo, não vai fazer tanta diferença, sabe? E se o planeta não consegue concordar em nada, muito menos um boicote de uma obra que as pessoas são fã e que gostam e que estão nem aí, sabe? Então, pô, é muito difícil. Tem também, por exemplo, aquela série House of Cards, né, que é o do... Não deu exatamente igual, mas é o do tutum, que é o símbolo, que é o barulhinho da Netflix, vem daquela série. Que, se eu não me engano, é o Kevin Spacey, Kevin Bacon, não me lembro o nome dele agora. Se eu não me engano, é Kevin Spacey. Deu a polêmica dele lá, eu não me lembro exatamente porquê, eu acho que é lance de... Não sei se era de abuso... acusações criminais. Se eu não me engano, a série ainda está em catálogo, mas ela capinou o caminho para as séries da Netflix, né? Foi uma das primeiras que mais fez sucesso, botou meio que o nome da Netflix no mapa. E eu acho que ainda está em catálogo. Então, tipo, é o protagonista, deu problema, mas deu problema o suficiente para a gente tirar e parar de ganhar dinheiro, sabe? Então, se nem a empresa que fez ou que está lá ganhando dinheiro com o produto se importa o suficiente para tirar ele do ar, por que eu vou deixar de consumir? Eu nunca assisti essa série, eu vi um corte recentemente dela e pareceu interessante, eu pretendo assistir. Eu sei que o Kevin Spacey é um merda, sei, agora eu sei, né? Então, tipo, eu já vou assistir conhecimento, eu tô vendo pelo personagem, o ator, tô nem aí, né? Mas, sei lá, eu não me importo muito em consumir obras de pessoas meio estranhas. Tem um porém também, tem um limite que é quando a obra é um fruto do problema da pessoa. Então, por exemplo, se tu lê algo do Lovecraft, né, do Hate. Falando nisso, qual que é o HP é do quê? Qual que é o nome inteiro dele? Ele era racista, né? Não diz ainda. Howard Phillips Lovecraft. Nossa, o sobrenome do cara era Lovecraft, né? Que doideira. Mas ele é racista e também tem umas, tipo, mas o cara, né, é de uma época onde o racismo era mais normal, mas eu acho que ele era meio racista até pra época, né? Enfim. Então, ok, era um cara racista e tu pensa, não, mas e daí que o autor era racista? Eu vou separar a obra do autor e vou ler só o livro. Aí que tá. Não vou dizer todos, mas teve vários, eu tenho um livro de contos dele, já tenho alguns livros assim dele, que eu comprei em feirinha do livro assim por 15 pila e tal, porque eu gosto de livro de terror, né? Mas até hoje em dia eu não compraria mais, né? Nem por causa disso, é porque eu não gosto muito do estilo dele, às vezes, de escrever. Parece que ele se apoia muito no lance de é algo que foge da lógica, é algo indescritível, aí ele é um merda. Fiquei sem bateria no exato momento que eu falei que o H.P. Lovecraft é um merda. Mas enfim, ele é um merda em descrever as coisas, isso que eu tava querendo dizer. Porque um bom livro, normalmente, é aquele que vai
incentivando a tua imaginação e tu consegue imaginar o cenário inteiro, etc, né? Nossa, o Stephen King é muito bom nisso, que às vezes eu sinto que ele tá dirigindo um filme na minha cabeça. Tem, pra quem já leu Pet Sematary, por exemplo, tem uma cena específica que o protagonista acorda e ele vai fazer uma coisa mundana, tipo tirei a coberta e levantei e botei o pé no tapetinho assim do lado da cama, e ele vai descrevendo em sequência o que o cara viu, o que ele percebeu, que, cara, eu fui lendo aquilo, imaginando já um filme com um POV, né, com um ponto de visão, assim, da pessoa, ponto de vista, a câmera no cara e a mãozinha, não sei o que, eu falei, caralho, montei a cena perfeitamente na minha cabeça. E, enfim, o Lovecraft, ele acaba sendo ruim disso porque nada dele dá pra imaginar. É uma cor impossível, com ângulos que não existem, e um animal que nunca foi visto, e aí ele tem um tamanho, só que ao mesmo tempo ele é pequeno, tipo, nada com nada. Eu fico, caralho, eu vou imaginar o que lendo isso aqui, sabe? Mas enfim, quando tu lê uma coisa do Lovecraft, várias e várias vezes, muitas das histórias dele, até umas das mais famosas, tem claramente um subtexto racista. Muito obviamente. Não precisa nem se esforçar tanto, sabe? É um que eu sempre lembro, que é um... Eu não me lembro agora o... Eu lembro, mas não me lembro, né? Não me lembro o nome do conto. Mas é um cara que ele é de uma família lá aristocrata, etc. E que ele é meio deformado, assim, ele sofre preconceito, não sei o que, as pessoas falam que ele é esquisito e tal. E aí meio que tem essa maldição na... É como se a família fosse amaldiçoada e eles são estranhos, sabe? Aí ele vai atrás de porquê disso e algum membro, um tataravô dele, sei lá, eram aqueles caras que fazia explorações na África. Aí o cara tava na África explorando, aí ele achou a tribo da macaca branca, não sei se era branca, na verdade, uma tribo de uma macaca esquisita lá, uma tribo de uns bichos, e eles endeusavam essa deusa macaca, e não sei o que lá. Aí ele trouxe o tal da macaca de volta pra... Enfim, todo acontece o conto, aí o grande plot twist no final é que o cara encontra esses achados da África lá, de algum familiar dele, aí ele abre, sei lá, tipo um sarcófago, alguma coisa assim, e tá a macaca mumificada, e ele olha pra macaca e ele, meu Deus, eu sou igualzinho. Aí todo o lance é que algum antepassado dele foi pra África com a macaca, e por causa disso trouxe a macaca pra casa, na realidade, aí com a macaca, aí nasceu o filho híbrido com a macaca, deformado, problemático, aí dali em diante teve esse gene da macaca na linhagem. Isso é claramente bagulho de racista, falando que se misturar com outra raça, vai sujar a tua linhagem, isso é uma maldição na família, vai criar aberrações e tudo mais. E é esse um grande plot, tipo, cara, como é que tu vai separar a obra do autor racista, sendo que o plot do livro transou com gente transou com macaca, com bicho da África e fudeu a família inteira. Caralho. Obviamente é racista. Então, nesses casos é mais difícil de coisar, né? De separar a obra. Então, tem algumas coisas que são mais problemáticas. Mesma coisa que eu falei. Um rapper, né? Que normalmente, não só rap, né? Mas tem alguns gêneros de música, tem alguns cantores no geral, que eles costumam botar mais a vivência deles na letra, né? Então, se é um cantor que cometeu crimes hediondos, horríveis, e a letra dele é: eu saí de casa e cometi crimes hediondos e horríveis, tá. Como é que tu vai separar, né? Às vezes os caras tocam as músicas no tribunal, usando como evidência, então às vezes acaba sendo mais difícil, né? Mas a maioria das vezes acho que dá, né? Não sei. Tem alguns casos ou outros. Por exemplo, também, Sítio do Pica-Pau Amarelo tem alguns indícios de o quão racista o Monteiro Lobato era. Eu acho que é o Monteiro Lobato. Mas não é tão grande nem tão escancarado. E como já teve várias versões, eu acho que se tu pegar a mais recente, já tá mais, né, já tá mais revisada, ali tá mais de boa. Então eu não diria que dá pra, tipo, não assista, o Sítio do Pica-Pau inteiro é uma merda porque tudo... Não, então tem que ver, né? Mas aí julga tu, olha a obra, olha o artista, vê o quanto da personalidade ruim do artista vazou pra dentro da obra e vai pensando, né? Então, por exemplo, igual eu falei, né? Eu ouço algumas músicas do Kanye West.
Não, acho que os álbuns mais recentes dele não escutei muito, eu não curti muito. Mas por mais que, tipo assim, o Kanye West é maluco da cabeça, ok. Mas eu vou continuar escutando a música dele. Eu vou, por exemplo, escutar aquele álbum dele gospel. Nem sou gospel, mas eu gosto da música, beleza, não vejo tanto problema. Agora, se ele tá despirocando e ele lançar uma música antissemita e falar coisas nazistas na música, aí já não dá, né? Aí não tem como usar essa mesma desculpa. Eu não vou mais estar separando a obra do artista, sendo que a obra fala das polêmicas do artista, né? Aí é mais complicado. Mas enfim, é isso também, né? Pense nisso, tente fazer isso, ou não também, se tu não quiser não separar, e qualquer pessoa que tem algum tipo de problema, tu não vai consumir, o problema é teu, faz o que tu quiser, mas tem que ver isso daí, não vai ser hipócrita também, porque existem níveis nas coisas, não é tudo preto no branco, né? Então, tipo, esse ator, ele é criminoso, então não vou assistir os filmes dele, não consigo separar a obra do artista. Esse ator aqui não cometeu um crime, mas ele é muito pau no cu, não vai assistir também, sabe? Até que ponto, até onde tu vai? Eu, por exemplo, sou muito fã do Poderoso Chefão. O Marlon Brando era um desgraçado. Mas não sei se ele chegava a ser criminoso, mas ele era um desgraçado, horrível de se lidar, com todo mundo que trabalhou com ele falou que o cara era um desgraçado. Tu vai deixar de assistir Poderoso Chefão porque o Marlon Brando, sei lá, é um desgraçado? Tem que ver, né? E um mini assunto ali, no final, esse vídeo já está muito longo, sobre o que eu falei ali de livro, né, de lance de imaginar. Igual eu falei, né, eu não gosto de assistir filmes de terror, mas eu gosto muito de ler. E eu li bastante livro, uma época da minha vida eu fui lendo um livro de Stephen King depois do outro, e aí eu me acostumei de ler um livro de um autor tão bom, e esse lance dele de escrever muito bem, etc. E às vezes eu acho que hoje em dia, se eu ler um que não faz isso muito bem, eu já percebo mais e sinto falta disso, né? Até porque não sou diagnosticado, mas eu supunheto que eu tenho hipofantasia. O que é isso? O mais comum que talvez você já tenha escutado, é a fantasia. Tem a fantasia, a hipofantasia e alguma outra coisa, alguma coisa assim. Mas tem que lance, né? Tipo, a sua imaginação ser visual ou não. Então tem pessoas, eu vou dizer as pessoas normais, se ela imagina uma maçã, ela vê a imagem de uma maçã na cabeça delas. E eu acho que existem níveis disso. Tem a pessoa que vê, tipo, sei lá, uma maçãzinha paradinha assim, ou uma maçã em 2D, digamos, e tem gente que vê uma maçã perfeita, girando em 3D e vê perfeitamente a maçã. Mas não sei se isso tem nomes diferentes. Aí tem a afantasia, que é quem não vê nada. A pessoa não tem a imaginação visual, ela não imagina imagens. Se ela imaginar uma maçã, ela pensar em maçã, ela só, sei lá, não sei se, eu não tenho a fantasia, eu não sei dizer, não sei se está escrito maçã na cabeça dela, ou se ela só pensa ou imagina o conceito de maçã sem nada visual. Mas tem um meio do caminho, que é o que eu acho que eu tenho, que é hipofantasia, que tu até consegue imaginar alguma coisa, mas é bem fraco ou não é nada muito nítido. Então eu fiz tem um testezinho assim para um exercício de tu imaginando, né? E pelo que pelas minhas respostas, meu resultado deu hipofantasia. Não sei, nem lembro se era exatamente esse teste, mas o teste que eu tenho para exemplificar é tipo assim: se alguém falar comigo, Vitor, inclusive meu nome é Vitor, não é abobrinha, por incrível que pareça. Imagina uma planície. Beleza, eu vou imaginar, né? Igual eu desenhava com criança, as morrinhas assim verdinho. Aí, imagina que no final dessa planície tem um riacho. Aí, ok, planície riacho, consigo imaginar. Na beira do riacho existem cavalos. Nesse momento, quando eu me esforço para me... É aí que tá, eu tenho que me esforçar. Quando eu me esforço para imaginar os cavalos, a planície do primeiro plano aqui já fica mais ou menos. Depois desse riacho, existe uma floresta de carvalhos altos. Quanto mais descritivo, mais esforço tem que fazer. De carvalhos. Quando eu estou focado em pensar nos carvalhos, nos pinheiros, na verdade, melhor, nos pinheiros, os cavalos já ficam mais borradinhos. E depois dos pinheiros existem montanhas com um pico nevado.
Se eu tô pensando, imaginando as montanhas, eu já não tô imaginando os cavalos nem as planícies. Eu não consigo ver a imagem inteira, eu não consigo formar o quadro inteiro. E é como se, tipo, digamos que eu esteja tentando ter essa imagem na minha mente, é como se eu estivesse com uma lupa. Eu só consigo focar em um pedacinho de cada vez. Então, se a pessoa descreveu tudo isso e fala, agora imagine que o cavalo é de tal jeito, eu vou estar com foco no cavalo e já esqueci todo o resto, não consigo lembrar muito bem do resto, sabe? Se eu imaginar a minha mãe, eu vejo a minha mãe conheço ela faz um tempinho. Se eu imaginar a minha mãe, eu vou imaginar o rosto dela, não consigo. Agora, imagina o tamanho de corpo inteiro, já vai ficar meio borrado, tipo, não é consistente. Agora, se eu tentar imaginar a minha mãe com uma roupa específica, fica meio difícil. Se eu imaginar minha mãe com aquele sapato, quando eu tô pensando no sapato, eu não consigo imaginar o rosto ao mesmo tempo, eu já esqueço do rosto. Eu não consigo ter uma. Não tenho uma visão ampla das coisas que eu imagino. Eu tenho dificuldade nisso. Até se eu imaginar uma coisa só, por exemplo, o lance da maçã. Se eu tentar imaginar uma maçã na minha cabeça, eu não vejo claramente uma maçã e ali ela tá nítida e tá estável na minha mente. Não, é tipo, uma maçã e ela fica meio wobbly, assim, ela fica meio... Não sei, é como se eu tivesse... Imagina que eu tô vendo, tipo, que eu peguei a foto de uma maçã, botei embaixo d'água e sacudi água, que fica aquela imagem sendo distorcida, é mais ou menos isso. A minha imaginação não é muito boa, né? É perfeita visualmente. Então faz muita falta, tudo isso eu quis dizer pro lance do livro, faz muita falta quando o livro não é muito descritível, porque não tem alguém me guiando. Se o livro descreve muito bem, eu vou lendo as coisas em sequência, imaginando em sequência, e eu consigo mais ou menos formar o cenário na minha cabeça. Também não é nítido. Por exemplo, quando eu leio livros, eu não tenho o rosto do protagonista na minha cabeça, eu não tenho sempre eu não tenho imagem perfeita já, eu não tenho tudo montadinho. Eu li o livro inteiro, enquanto eu li a casa era assim, o protagonista era assim, a família dele era assim, eu não tenho muito isso, eu vou imaginando meio que enquanto eu leio e vai durando enquanto eu tô lendo. Se o cara tava descrevendo a casa numa página e na outra o carro, quando eu tô lendo do carro eu já esqueci a casa, entendeu? Então, para mim, ajuda muito essa escrita bem descritiva que a pessoa pega na minha mão e fala, ó, o carro é de tal cor, é de tal formato, é de tal modelo, não sei o que, a casa é assim, assim, assado, então eu não tenho que me esforçar. Ele já vai... parece que o livro desenha a imagem para mim na minha cabeça. E quando é algo muito vago, por exemplo, quando eu tô lendo Lovecraft, que o cara não sabe escrever nada, várias vezes eu parei de ler, fui lá no Google e pesquisei fanart, alguma coisa, pra saber, cara, o que eu imagino? Que imagem que eu tenho que ter na minha cabeça enquanto eu leio isso? Aí eu botava o nome do conto, o nome do monstro lá e mostrava assim, eu falei, tá, entendi. E até nesse caso é ruim, porque como é tão vago as coisas, a coisa que ele escreve, que tem desenhos completamente diferentes assim da mesma criatura, porque cada pessoa interpreta de uma forma, né? Mas enfim, já falei demais, esse vídeo tá meio longo. Eu lembrei agora, né? Eu percebi faz pouco tempo que eu esqueço que esse vídeo é pro YouTube, que eu tô postando isso em algum lugar, parece que eu tô gravando para mandar para um amigo aleatoriamente. Então dessa vez eu lembrei de pedir o like no meio do vídeo, e agora eu lembrei de pedir, inscreva no canal, tá gostando do conteúdo, tá gostando dos assuntos. Não vou prometer algo específico para uma pessoa que tá procurando algo específico, porque eu vou falar cada vez de uma coisa, né? Também postei um vídeo de unboxing do nada, mas tamo aí, né? Falando de coisas aleatórias. Eu normalmente tento botar no título e na thumb o assunto, então se não é algo que te interessa, cara, tudo bem, não precisa assistir. Mentira, assista assim. Abra numa aba, bota em mudo e deixa ela rodando infinitamente, me dê visualizações para mim poder me mudar para um lugar onde eu tenha água durante o dia. Melhor ainda, veja o vídeo desacelerado, bota em câmera lenta, que daí o vídeo tem 10 minutos e a retenção da visualização é 20. Maravilhoso, faça isso. Vai numa lan house, vai numa loja de celular da Vivo, assim, da Claro, de qualquer marca que queira ficar aqui, vai em todos os celulares e bota meu vídeo para rodar lá. Faça isso por mim. Enfim, tava falando sério agora. Se tu não se interessou por algum assunto de algum vídeo até agora, ou só gostou do primeiro e desse aqui não, calma aí, fica mais um tempinho, porque a chance de eu eventualmente abordar um assunto que é do teu interesse é muito grande. Então tu vai dando aquela analisada, se esse aqui eu quero ver, esse aqui não.
Sugestão, eu aceito sugestões de assuntos aí sempre. Escreva aí embaixo algum assunto específico que tu queira, alguma pergunta, que daí eu respondo sobre a minha opinião sobre o assunto, ou alguma dúvida, alguma coisa que aconteceu recentemente que tu, sei lá, enfim. Se algum dia eu não tiver muito o que falar, eu vejo se tem conteúdo suficiente nos comentários para mim meio que fazer um vídeo mais respondendo, algo do tipo. Mas enfim, é isso aí. Inscreva-se no canal, deixa o like, comente, participe, opine, reflita na sua casa. Pode, se não quiser comentar, reflita mesmo assim, reflita em silêncio, comenta até no teu grupo de amigos, fale sobre os assuntos que tu escuta aqui, debata, é muito bom debater. Até às vezes eu sinto que tem alguns assuntos específicos, algumas coisas que eu gostaria de falar, que se tivesse outra pessoa aqui sentada comigo seria até melhor, né? Por exemplo, esse de filme, do lance do homem só gostar de coisa de homem, se eu tivesse outra pessoa aqui pra perguntar qual que é o filme preferido dessa pessoa, ou se ele também, ou ela, né, consome só coisas do mesmo gênero, então seria interessante. Quem sabe um dia eu sequestro alguém na rua e forço a pessoa a participar de um vídeo pra mim. Mas até lá vai ser só eu mesmo. E até me impressionei que consegui falar bastante essa vez, né? Porque eu tô falando sozinho, igual um maníaco. E eu tenho que me contrariar, eu tenho que pensar na contrapartida, no contra-argumento e continuar falando. Mas enfim, dessa vez eu até não fiz tanto isso, eu só fui pulando de assunto. Enfim! Me deixa embora, cara! Porra! Obrigado.